Vamos direto ao ponto. Em um concurso público, uma letra, uma única letra, pode tirar uma vaga. Pode parecer um exagero, mas acredite, não é. A gente vai desvendar agora as principais armadilhas de ortografia, aquelas que mais eliminam candidatos. E, claro, o mais importante, como fugir delas. É isso mesmo, pense num efeito dominó. Uma letra errada aí, pronto, a questão inteira vai por água abaixo. O ponto aqui não é nem se a pessoa sabe ou não sabe português. A questão é cair em armadilhas muito específicas que as bancas criam só para testar a atenção ao detalhe. Tá, mas por que isso? Por que um detalhe tão pequeno como a grafia de uma palavra é tão importante para quem elabora a prova? A resposta, na verdade, diz muito sobre a lógica dos concursos. Olha só, para a banca, a ortografia é a ferramenta perfeita. Por quê? Porque é objetiva, não tem meio termo, não tem, mas eu quis dizer, ou tá certo ou tá errado. Simples assim. Isso permite que eles filtrem um número enorme de candidatos de um jeito rápido, sem pressa para recurso, testando não só o conhecimento, mas a atenção e o domínio da língua formal. E é por isso que precisamos ter uma coisa bem clara. Quando o assunto é ortografia oficial, só existe uma forma correta. Aquele jeito que a gente fala no dia a dia, a gíria, o jeito popular, nada disso vale na hora da prova. É a norma padrão e ponto final. Não tem quase certo. Muito bem, agora vamos para a parte que realmente interessa. Estes são os 5 erros, as 5 duplas que as bancas mais adoram usar para pegar quem está desatento. Dominando isso aqui, já se está na frente de muita gente. Começando pelo clássico dos clássicos, mas e mais. A regra é bem simples. Mas, sem o i, é o mesmo que porém, indica uma ideia contrária. Mais, com i, indica quantidade, o oposto de menos. Na dúvida, lá na hora da prova, é só tentar trocar por porém. Se funcionar, é mais. Simples, né? O problema é que as bancas adoram esconder essa troca no meio de uma frase bem longa para confundir. E aqui vai um truque que resolve a vida. É a famosa troca pelo contrário. Se na frase couber bem, a palavra certa é mal com L. Se couber bom, então o certo é mal com U. É só lembrar, o contrário de mal com L é bem. O contrário de mal com U é bom. Lembra do lobo mau? Ele é mau com U porque ele não é um lobo bom. Acabou a dúvida. Chegamos neles, o terror de muita gente, os porquês. Mas calma, vamos simplificar. Por que, separado e sem acento, a gente usa no começo de perguntas? Por que o céu é azul? Por que, junto e sem acento, é para a resposta? Porque reflete a luz do sol. Agora, por que, separado e com acento, só aparece lá no finalzinho da frase, colado no ponto de interrogação? Você não vai sair? Por quê? E por fim, o porquê junto e com acento, que é um substantivo, ele significa o motivo. Ninguém entendeu o porquê da decisão. A banca vai fazer o quê? Vai misturar tudo isso. Outra troca que é um clássico. A regra é direta. A, com H e acento, vem do verbo haver e sempre indica tempo que já passou. Para não esquecer, pode trocar por faz. A prova foi há 2 anos, é o mesmo que a prova foi faz 2 anos. Deu certo? Então é com H. Já o A sozinho indica tempo futuro ou uma distância. A prova será daqui a 1 mês. Resumindo, A para o passado, A para o futuro. Essa aqui é uma pegadinha que se aproveita totalmente da nossa fala. Agente, tudo junto, é uma profissão. Agente de polícia, agente de saúde. Agente separado é aquela expressão informal que a gente usa no lugar de nós. Em textos de prova que são formais, a aparição de agente separado quase sempre é o erro que a questão quer que seja encontrado. Certo. Já vimos os erros mais comuns. Agora, vamos virar o jogo. Vamos tentar pensar como a pessoa que elabora a prova. Porque os erros não aparecem por acaso, eles são escolhidos a dedo. Pessoal, atenção aqui. Tira um print, anota, porque essas palavras são as campeãs de aparecerem erradas de propósito nas alternativas. É exceção com C, é privilégio com I no meio, é enxergar com X, com certeza são sempre 2 palavras separadas e a clássica, a palavra menos, simplesmente não existe. É sempre menos, não importa se a palavra seguinte é feminina. Saber a forma certa dessas 5 já é uma vacina contra várias pegadinhas. E como isso é cobrado? Imagina a cena, uma questão com 5 alternativas, uma embaixo da outra, todas parecidíssimas. A única coisa que muda é uma letra numa única palavra. Aí o anunciado pede para achar a certa ou a errada. O objetivo é exatamente esse, cansar a vista e testar a atenção ao mínimo detalhe. Ok, já vimos os erros, já entendemos a estratégia da banca.
E agora? O que fazer na hora da prova, com o tempo correndo? Existe um método, um passo a passo para se proteger? Esse é o método para a hora do vamos ver. Primeiro, achou uma palavra esquisita? Leia só ela, devagar, em voz baixa. Segundo, se pergunte, essa palavra existe mesmo escrita desse jeito? Terceiro, compare com outras de som parecido. Será que não é seção em vez de seção? E quarto, talvez o mais importante, desconfie da sua fala. O jeito que soa natural quando a gente fala é a maior fonte de erros na hora de escrever. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a situação. As bancas usam justamente o nosso jeito de falar, o que soa comum, para criar erros que passam despercebidos numa primeira leitura. Aquilo que parece óbvio demais pode ser exatamente onde está a armadilha. No fim das contas, o segredo não é decorar o dicionário inteiro. É impossível. O segredo é entender a lógica de quem está do outro lado, a lógica da banca. Quando se começa a reconhecer os padrões de erro, os tipos de palavras que eles sempre usam, a gente deixa de ser a vítima e passa a antecipar a jogada. Dominar a ortografia é o primeiro grande passo, sem dúvida. Mas o jogo não acaba aí. O português tem outros detalhes que também são verdadeiras máquinas de eliminar candidatos. A questão que fica é, se o problema não for uma letra errada, qual é o próximo detalhe que pode custar uma vaga? A resposta está nos acentos, mas isso é assunto para a próxima. Até lá!